Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs de Nova Aliança. Nós queremos, mais uma vez, estar pedindo licença a entrar no seu lar. Nós estamos mandando uma série de vídeos, né? Como todos sabem, como todos nós estamos vivendo essa situação, um momento de total mudança temporária, mas uma mudança, não estávamos acostumados a isso, mas o importante é que a igreja segue unida, tendo como base a palavra do Senhor, tendo como base a orientação que vem das Escrituras e sabendo que nós estamos caminhando juntos. Toda crise, eu costumo dizer que ela tem a oportunidade de gerar novos caminhos, novas oportunidades e resultados. Eu tenho certeza que após isso tudo, muitos irmãos valorizarão ainda mais o fato de poderem ter liberdade de ir na igreja, glorificar ao Senhor, de cultuarem a Deus juntamente, congregacionalmente, com toda a igreja. Então isso vai sem dúvida nos fortalecer. No final de tudo iremos nos fortalecer. Eu quero ler com os irmãos uma palavra que está em 2 livros. Primeiramente vamos em Salmos, capítulo 46, o versículo 1 apenas. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos orar nesse momento? Senhor, a Tua palavra, ela foi lida nesse momento, e nesse momento queremos Te pedir que o Senhor nos dê a luz da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu povo que nesse momento está ouvindo essa voz, que essa voz possa apenas ser instrumento do Teu uso, do Teu poder, que tudo aquilo que o Senhor desejar falar à Tua igreja venha a ser falado neste canal, que venha a ser usado nesse instrumento importante que o Senhor tem nos dado de comunicação com a Tua igreja. Eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor desde já continue a abençoar as famílias que estão juntas, continue a abençoar as pessoas que estão trabalhando nesse momento incansavelmente, que estão nos hospitais, os médicos, enfermeiras, copeiras, faxineiras, cozinheiros, todos estão nos hospitais, aqueles que de alguma maneira não podem também deixar de trabalhar, que o Senhor possa guardar e que nós possamos juntos estar sempre ligados naquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? A segunda palavra que nós queremos colocar é a palavra que nós iremos nos basear na pregação de hoje. Eu estava recolhido com o Senhor e o Senhor me orientou a trabalhar esse tema com a igreja. No livro de Atos, capítulo 27, nós vamos ler alguns versículos. O livro de Atos, ele é interessante porque ele vai falar ali do início, da história da igreja, de como a igreja ela inicia, como que acontece as viagens missionárias da igreja. E o capítulo 27, ele deixa claro, muito evidente, que o apóstolo Paulo, ele, a fim de continuar essa obra missionária, ele vai até o último recurso que ele podia para cumprir a vontade de Deus. É interessante porque eu quero trazer essa história para os nossos dias. Vamos analisar junto, porque Atos capítulo 27, no versículo 4, vai dizer: E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Olha que interessante. A palavra vai dizer que Paulo ele tinha necessidade de ir para a Itália, mas Paulo estava prisioneiro. E o Senhor havia dito para Paulo que ele iria até a Itália, mesmo que prisioneiro. Uma vez prisioneiro, ele vai até a Itália através de uma embarcação. Mas quando Paulo ele está naquela embarcação, a história ali ela vai dizer que eles iam de forma lenta, de forma devagar, porque os ventos já eram contrários. E se nós olharmos na vida hoje, as coisas acontecem assim. Quantas vezes nós somos surpreendidos nesse mar da vida
com os ventos soprando ao contrário. Às vezes os ventos sopram a favor. Às vezes você está bem, seu filho está bem, sua esposa está bem, teu marido está empregado, você está empregada, está com os sonhos acontecendo e realizando. Os ventos estão soprando de alguma forma a teu favor. Mas há momentos na nossa vida em que os ventos eles sopram ao contrário. Paulo, ele descreve essa palavra e na sua história ele vai dizer que eles foram ali devagarzinho. Em toda a história veremos isso, mas ele diz que estava devagarzinho porque os ventos estavam soprando ao contrário. No versículo 9 vai dizer que passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, mas para a carga, mas também para a nossa vida. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer aqui que Paulo ele faz uma admoestação, ele exorta aqueles homens do navio. Paulo, ainda sendo prisioneiro, a Bíblia fala que ele levanta a voz dele para exortar. Paulo ele chega ao ponto de dizer àqueles homens que eles não deveriam ter saído da ilha de Creta. Olha, não saiam da ilha. Ele exorta, ele admoesta aquelas pessoas para que eles não fizessem aquilo. A voz de Paulo, ela começou a soar. Por que a voz de Paulo soava? Porque Paulo, ele via além da tempestade. Paulo via além do navio. Paulo via além do tempo. Ele conseguia ver que de alguma forma aqueles ventos contrários estariam conduzindo ele em uma navegação muito perigosa. E na vida é assim. Como eu falei para os irmãos, às vezes a gente está com o vento soando ao contrário e às vezes a navegação se torna tão perigosa e ainda assim hoje nós percebemos a voz de Deus chegando até a nossa vida e de alguma maneira trabalhando em nossos corações, dizendo para a gente: olha, não faça isso, não faça aquilo, não vá por esse caminho, não conduza a navegação da tua família, não conduza a navegação da sua vida dessa forma. A palavra exortativa, ela chega até nós de várias maneiras, em vários conteúdos, em vários momentos da nossa vida. É interessante que no versículo 11, a Bíblia vai dizer assim: mas o centurião, ele cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Observa que Paulo era a voz profética daquele momento. Paulo falava para eles, para que eles não fizessem determinada coisa, mas o centurião do navio, ele acreditava mais no piloto e no mestre do navio do que nas palavras de Paulo. E quantas vezes nós somos surpreendidos com esse tipo de atitude? Quantas vezes a palavra profética, quantas vezes a palavra dada do coração de Deus para as pessoas que estão vivendo verdadeiras tempestades na sua vida, elas acabam por confiar mais em seus braços fortes. Quantas vezes as pessoas, elas acabam fechando os olhos para Deus e quantas vezes elas se voltam para aquilo que traz segurança a elas. Talvez confiam muito mais nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus recursos financeiros, na sua saúde, na sua segurança, na sua estabilidade. A Bíblia vai dizer aqui que o centurião acreditou mais no mestre do navio do que no que Paulo exortava. Mas eu quero declarar para os irmãos que toda atitude nossa, ela gera uma consequência. Porque a Bíblia vai dizer que eles estavam ali indo na segurança do mestre, eles estavam indo no mestre do navio. E no versículo 13 vai dizer assim, ó: soprando o vento brandamente, lhe pareceu que terem já o que desejavam, e fazendo-se da vela, foram de muito perto costeando Creta. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer ali que o vento estava soprando brandamente. A princípio, eles já tinham entendido que eles já tinham vencido a tempestade, mas a palavra profética ainda ecoava.
Paulo ainda os exortava, dizendo que lá na frente a coisa vai piorar, não vai por esse caminho, não sai agora com o navio, mas eles estavam acreditando na segurança do seu mestre do navio. Como falamos, nos seus recursos. Nós queremos dizer que às vezes as pessoas fazem isso. Às vezes as pessoas elas acabam por não acreditar na voz profética, por não acreditar nas santas escrituras e acabam achando que a vida delas está tudo bem porque o vento de alguma forma está brando. Mas no versículo 14 a Bíblia fala que a conta chega. Vai dizer assim: mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euro-Aquilão. Olha o que interessante vai acontecer, porque naquele momento que eles estavam tranquilos, quando aparentemente tudo estava bem, quando aparentemente eles tinham vencido a tempestade, quando aparentemente tudo estava correto, a Bíblia vai dizer que não muito depois soprou um pé de vento chamado Euro-Aquilão. E aquele pé de vento foi de uma maneira tão forte, mas tão forte, que começou a arrebatar o navio. No capítulo 15 vai dizer: e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando mão a tudo, eles começaram a deixar ir à toa. Sabe o que aconteceu? Naquele momento, eles perderam o rumo da embarcação, eles perderam o poder de governabilidade da embarcação. A tempestade era tão forte que eles já não sabiam mais conduzir o navio. E as pessoas começam a ficar desesperadas porque de alguma forma a coisa fica tão tempestuosa, a vida fica tão agitada e não sabem mais o que fazer, como naquela história o vento se tornou tão duro para eles, tão complexo aquela situação, que eles já não podiam mais navegar por eles mesmos. Nesse momento, a segurança do mestre do navio já não valia mais de nada. No versículo 18 vai nos dizer que andando eles agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Sabe o que acontece, querido? Eles começaram a perceber que eles precisavam fazer alguma coisa. É no momento da crise, no momento da luta, no momento da tempestade que nós temos a oportunidade de rever conceitos, rever valores, agregar novos valores. E a Bíblia vai dizer aqui que aqueles homens eles estavam indo para um outro país, como nós dissemos no início, eles estavam indo para a Itália. Então eles estavam levando no seu navio aquilo que para eles era importante. Eles carregavam os seus bens mais importantes porque eles estavam indo para um local longe. Mas aqueles bens que eles tinham no navio não eram mais importantes que suas vidas. E quando eles perceberam que o navio estava muito cheio, eles começaram a aliviar o navio e jogar para fora do navio tudo aquilo que naquele momento não era importante. E eu quero dizer que às vezes na vida nós temos que fazer assim. Nós temos que, de alguma forma, no meio da luta, no meio da adversidade, começar a tirar aquilo que faz peso. Aquelas coisas que não somam na nossa vida, aquilo que nós carregamos de um país para o outro, de um estado emocional para o outro, aquilo que de alguma forma nós carregamos para a igreja, nós carregamos para os nossos lares, carregamos para os nossos trabalhos, mas aquilo se torna um fardo pesado demais em momentos de tempestade. Momentos de tempestade são momentos da vida em que nós temos que parar e começar a fazer reflexões. Senhor, o que eu posso fazer para esse fardo se tornar mais leve? Porque o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. Então nós precisamos entender que nós precisamos tirar de nós aquilo que de alguma maneira nos pesa no decorrer da caminhada. No versículo 20, a Bíblia vai dizer assim: e não parecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós não pouca tempestade, fugiu-nos de nós a esperança, toda a esperança de sermos salvos. Aqueles homens, eles deram conta de que já não havia mais jeito. Já tinham passado pela tempestade, já não havia mais sol, eles já tinham jogado fora tudo que eles podiam fazer, e naquele momento eles olharam e falaram: já não há mais esperança, nós iremos morrer. Não tinha mais o que fazer, eles estavam à deriva, já não tinham mais o controle da embarcação. Mas nesse momento,
a voz profética, ela ainda estava ecoando naquele navio. Eu quero dizer para você que o versículo 21, ele tem uma total importância, porque a Bíblia vai dizer assim: havendo já muito que não comia. Então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não ter partido de Creta. Assim teríamos evitado esse incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. E no versículo 26 vai dizer assim: é contudo necessário irmos para uma ilha. Olha que coisa interessante, no momento do caos, no momento da adversidade total, no momento que já não tinha mais jeito, já não tinha mais o que fazer, a palavra profética volta. É no momento que a igreja levanta a voz dela profeticamente e declara na dimensão espiritual, ela faz voltar, ela faz alusão à palavra de Deus. Paulo, ele naquele momento, ele se utilizou da palavra profética para dizer: meus irmãos, tende bom ânimo, porque não perderá a vida de ninguém. É necessário, contudo, darmos numa ilha. Nós estamos vivendo dias que são necessários que fazermos coisas. Nós estamos, por exemplo, em quarentena, o mundo está em quarentena, a igreja não diferente disso, como nós falamos. Paulo necessitou ir para uma ilha. Mas Guedes, será que Deus já tinha falado para Paulo que ele iria para a Itália? Por que Paulo disse que é necessário ir para uma ilha? Porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz por nós. Paulo tinha necessidade de ir para uma ilha. Deus podia fazer com que Paulo sumisse dali e aparecesse lá na Itália. Mas Deus, ele não tira as tempestades da nossa vida. Ele passa a tempestade junto conosco e quer que nós acreditemos que ele sempre estará do nosso lado. Naquele momento, a Bíblia vai dizer aí no versículo 30, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar âncora pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Paulo, ele faz uma declaração importante nesse momento. Paulo deu valor aos marinheiros do navio. Ele disse: olha, nós estamos embaixo de uma palavra profética. Deus me disse através do anjo que a vida de ninguém vai se perder, mas é necessário que nós primeiro demos numa ilha, segundo, que nós permanecemos com os marinheiros no navio. Olha que coisa interessante. Olha que Paulo, ele faz com que a palavra de bênção que Deus deu a ele estivesse junta com aquilo que o homem deveria fazer. Chegando ao término dessa palavra, dessa mensagem, nós vemos no versículo 34: portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça, de qualquer um de vós. Olha que coisa interessante. Nós vemos a palavra do Senhor Paulo declarando: olha, parem, comem, se alimentem, se fortifiquem, porque isso é bom para a tua saúde. Você, meu irmão, você, minha irmã que está de quarentena, você, meu irmão, que nesse momento está com a sua família, pare, coma. Comer do que, Guedes? Do que nós estamos falando? Coma, se alimente sim das coisas terrenas, tenha uma boa alimentação, melhore a sua imunidade, não é verdade? Mas coma também das coisas espirituais, fortaleça os seus vínculos familiares. Veja qual necessidade que o seu filho está tendo, já que você está passando tanto tempo com ele. Veja qual necessidade a sua esposa está tendo. Melhore o seu vínculo de família. Ore mais, ore junto, cantem junto, façam cultos juntos, porque isso vai ser importante para a vida de vocês. Há poucos momentos nós estávamos aqui, eu, Beth, Azaf, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, falando, orando por essa situação que nós estamos vivendo, e eu quero profetizar que a voz da igreja ela continua a ecoar. Para terminarmos essa palavra, eu digo o versículo 44, quando fala que os marinheiros e todos aqueles prisioneiros, eles começaram numa vez que a navegação naufragou. Eles pegaram
aquilo que eles podiam pegar para se salvar. Nenhum deles morreram, mas eles se utilizaram do que eles podiam para se salvar. Uns pegaram tábuas, outros pegaram o que eles podiam pegar, eles pegaram para se salvar. Queridos, é momento de nós apegarmos naquilo que nos está sendo dado, e Deus está nos dando a oportunidade de nós, de alguma maneira, glorificarmos ao seu nome em comer coisas boas espiritualmente, em nós revermos conceito, em nós revermos valores. Eu tenho certeza que isso vai fortificar você. Todos nós amamos muito a igreja física também, a igreja templo da igreja também, mas ali é o local muito importante, mas que nós nos reunimos, onde a igreja de Cristo se reúne. Nesse momento, a igreja de Cristo está reunida em volta do altar espiritual, altar do Senhor, aos pés de Cristo. Haverá o tempo em que nós voltaremos ao templo físico e nós cultuaremos a Deus talvez como nunca na nossa vida, porque daremos muito valor a cada minuto que nós estamos juntos. Fica essa palavra do coração de Deus para a sua vida, que Deus abençoe sua família. Quando eles chegaram no final de tudo, a Bíblia fala que Paulo, ele fez uma fogueira e ele ajuntou gravetos. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque não adianta nada nós recebermos a voz profética. Não adianta nada nós não morrermos no mar e morrermos de frio na areia. Então aqueça a sua vida com os laços espirituais. Aqueça a sua vida com aquilo que Deus tem para você. Ame a sua igreja, ame sua família, ame a sua liderança, ame os seus vizinhos, em dar a eles a oportunidade de servir ao Deus que você serve. Ame cada vez mais, se dedique cada vez mais. Temos certeza que nós iremos passar por esse processo junto. Que fica essa palavra do coração de Deus para você, irmãos de Nova Aliança. Que Deus nos abençoe e muito obrigado por você estar junto conosco nesse momento. Vamos orar juntos. Pai, nós queremos nesse momento entregar a Ti essa palavra que foi dada. E essa palavra, Senhor, que foi ministrada nesse momento, possa conduzir os Teus filhos por caminhos da qual eles devam andar. Nós queremos dizer, Senhor, que nós estamos juntos, que nós estamos firmes, que nós estamos obedecendo a cada momento que o Senhor tem nos dado. Queremos dizer que amamos-nos uns aos outros e que isso tudo irá nos fortalecer. Mais uma vez pedimos a Ti, por cada pessoa que está empenhada nos hospitais, na área da segurança pública, Senhor, aqueles nossos irmãos que não podem deixar de trabalhar, seja em qualquer trabalho que for, nós pedimos a Tua proteção, que o Senhor os guarde nessa tempestade que estamos vivendo, e profetizamos que nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça, porque o Senhor nos mantém embaixo do Teu refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Fique na paz, aguarde o próximo vídeo. Pastor Carlos estará mandando para vocês o próximo vídeo, creio que no domingo. Qualquer alteração vai ser mandada para os irmãos. Que Deus abençoe, estamos juntos, seguimos em fé.